carta que quase foi ignorada. Existe um livro na Bíblia que quase ninguém lê. Não porque ele seja difícil de entender, mas porque ele é perigoso demais. Um livro tão curto que cabe em 2 páginas, mas tão explosivo que ameaça estruturas inteiras de poder religioso. O nome dele é Judas. Em apenas 25 versículos, essa carta carrega avisos tão diretos, tão perturbadores, que muitos preferem fingir que ela não existe. Judas não escreve para confortar, ele escreve para acordar. Ele não fala de bênçãos fáceis, prosperidade ou promessas suaves. Ele fala de guerra espiritual, de infiltração silenciosa, de líderes que parecem piedosos, mas estão apodrecidos por dentro. E o mais assustador, Judas deixa claro que o perigo não vem de fora da igreja, mas do dentro. Pessoas que se sentam nos bancos, que falam em nome de Deus, que usam a fé como disfarce. Essa carta foi escrita em estado de emergência espiritual. Judas começa dizendo que queria falar sobre a salvação, mas algo o interrompe. Algo urgente demais. Ele percebe que se não alertasse imediatamente, muitos seriam enganados. E é exatamente isso que torna o livro de Judas tão atual para nós hoje no Brasil. Em um país onde a fé é forte, visível e presente em quase todos os lugares, o risco da falsificação espiritual também é enorme. Judas escreve como alguém que vê o perigo chegando e grita antes que seja tarde demais. Ele fala de anjos caídos, de disputas celestiais, de profecias antigas que muitos líderes preferem não mencionar, não porque sejam falsas, mas porque são desconfortáveis. Ao longo desse vídeo você vai descobrir 10 segredos que estão escondidos nessa pequena carta. Segredos que revelam como a apostasia começa, como os falsos mestres agem e, principalmente, como você pode se proteger. E eu te faço uma pergunta agora, logo no começo, porque ela vai ecoar até o final. Se Judas estivesse escrevendo essa carta hoje, será que ele estaria falando de outros tempos? Ou exatamente do nosso? Se você ficar até o fim, o segredo número 1 vai te mostrar a única defesa real contra a grande batalha espiritual que já está acontecendo diante dos nossos olhos. Esse é o Deizan Judas, o irmão de Jesus, quando abrimos o livro de Judas. A primeira frase já carrega um detalhe que passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que esconde um dos segredos mais reveladores de toda a carta. Judas começa dizendo quem ele é, mas ele não faz isso da maneira mais óbvia. Ele se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E aqui surge a pergunta que atravessou séculos de silêncio. Por que Judas não diz que é irmão de Jesus? A tradição cristã identifica Judas como um dos irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos, junto com Tiago, José e Simão. Ele cresceu na mesma casa, bebeu da mesma água, ouviu as mesmas histórias, caminhou pelas mesmas ruas poeirentas da Galileia. Se alguém tinha o direito de usar esse título, era ele. Mas ele não usa. E isso não é por acaso. Muitos dizem que foi humildade. E sim, existe humildade aqui. Mas existe algo ainda mais profundo e mais estratégico. Judas entende que naquele momento da história da igreja, a autoridade não vinha apenas do parentesco com Jesus, mas do reconhecimento espiritual da comunidade. Ao se identificar como irmão de Tiago, ele se conecta diretamente ao líder mais respeitado da igreja de Jerusalém. O homem que presidiu o concílio apostólico e cuja palavra tinha peso entre judeus e gentios convertidos. Judas está dizendo, de forma silenciosa mas poderosa, esta carta não vem de um qualquer. Ela vem de alguém ligado ao centro da fé cristã primitiva. E isso revela um detalhe que raramente é discutido nos púlpitos. Nos primeiros anos do cristianismo, a família de Jesus teve um papel central na liderança da igreja. Isso desmonta a ideia moderna de que a autoridade espiritual sempre esteve ligada apenas a cargos institucionais. Judas não se coloca acima de ninguém, mas também não escreve sem autoridade. Ele escreve como alguém que conhece a verdade por dentro. E isso torna sua advertência ainda mais pesada. Porque quando Judas fala de falsos mestres, ele não fala como um espectador distante. Ele fala como alguém que viu a fé nascer, crescer e agora começar a ser corrompida. Esse segredo nos prepara para tudo o que vem a seguir, porque deixa claro que o alerta de Judas não vem de medo, inveja ou radicalismo.
ele vem de responsabilidade. E quando alguém com esse nível de proximidade com a história de Jesus decide soar o alarme, é porque o perigo é real. Segredo 9. A urgência de lutar pela fé. Judas começa sua carta revelando algo que poucos percebem à primeira leitura. Ele diz que tinha todo o desejo de escrever sobre a salvação comum a todos nós. Ou seja, sua intenção inicial era encorajar, ensinar, fortalecer a fé dos irmãos. Mas algo muda, algo interrompe esse plano. De repente, o tom da carta se transforma. Judas abandona a ideia de falar apenas sobre salvação e passa a fazer um apelo urgente, quase desesperado. É preciso batalhar pela fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Essa mudança não é literária, é espiritual. Judas percebe que existe um perigo imediato se infiltrando na igreja. Algo tão sério que não podia esperar. A salvação por si só não estava sendo negada abertamente. O problema era mais sutil. A fé estava sendo diluída, distorcida, adaptada para agradar pessoas e justificar comportamentos. Falsos mestres haviam se infiltrado silenciosamente, não como inimigos declarados, mas como irmãos. Eles falavam a linguagem da fé, usavam os termos corretos, citavam Deus e Jesus, mas torciam a verdade para servir aos próprios desejos. Judas entende que, diante disso, ficar em silêncio seria cumplicidade. Por isso ele usa a palavra lutar. Não é uma conversa leve, não é um debate teológico acadêmico. É uma batalha. E isso confronta diretamente uma mentalidade muito presente até hoje, inclusive no Brasil, de que fé não deve ser questionada, confrontada ou defendida. Judas ensina exatamente o oposto. A fé verdadeira precisa ser protegida, porque ela pode ser roubada sem que a pessoa perceba. A apostasia não chega como uma negação direta de Deus, ela chega como uma versão confortável da verdade. E é isso que torna esse segredo tão atual. Judas escreve para pessoas que já criam, que já estavam na igreja, que já se consideravam salvas. Ele não alerta os de fora, ele alerta os de dentro. E quando ele diz que a fé foi entregue de uma vez por todas, ele está dizendo que não existe atualização, não existe nova revelação que contradiga o que já foi estabelecido. Qualquer mensagem que tente suavizar o pecado, relativizar a verdade ou transformar a graça em desculpa, é, segundo Judas, um sinal claro de perigo. Esse segredo revela que a fé não se perde de uma hora para outra. Ela é abandonada aos poucos em pequenas concessões, até que um dia já não se reconhece mais o que é verdadeiro. E é por isso que Judas escreve com tanta urgência. Ele sabe que se ninguém lutar agora, muitos cairão depois. Segredo 8. A profecia de Enoque citada na Bíblia em meio a uma das cartas mais curtas do Novo Testamento, Judas faz algo que até hoje deixa teólogos desconfortáveis. Ele cita diretamente uma profecia que não está em nenhum dos livros tradicionais do Antigo Testamento. Judas escreve como se não houvesse dúvida alguma, dizendo que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre o juízo de Deus que viria sobre os ímpios. O choque não está apenas no conteúdo da profecia, mas na fonte. Judas está citando o livro de Enoque, um texto considerado apócrifo, rejeitado do cânon bíblico oficial. Isso levanta uma pergunta que muitos evitam responder. Por que um livro considerado fora da Bíblia aparece sendo tratado como profecia dentro da própria Bíblia? Judas não faz nenhuma ressalva, nenhuma explicação, nenhuma defesa. Ele simplesmente cita Enoque como autoridade espiritual. Isso revela algo profundo e muitas vezes escondido. A Bíblia não foi formada em um vácuo espiritual. Os autores bíblicos conheciam e dialogavam com outros textos, tradições e escritos que circulavam entre o povo judeu. O problema não está no conhecimento desses textos, mas no medo de lidar com o que eles revelam. O livro de Enoque fala abertamente sobre anjos caídos, os vigilantes, a corrupção da humanidade e o juízo divino. Temas pesados, desconfortáveis, que fogem da espiritualidade simplificada que muitos preferem hoje. Judas usa essa profecia justamente para mostrar que o juízo de Deus não é uma invenção tardia, mas um aviso antigo dado desde os primórdios da humanidade. Ele está dizendo que,
O que está acontecendo na igreja não é novo. A rebelião, a corrupção espiritual e a falsa piedade já haviam sido denunciadas milhares de anos antes. E aqui está o ponto mais perturbador. Judas não teme usar uma fonte que muitos chamariam de proibida, porque para ele a verdade não perde valor por causa do rótulo que lhe dão. Isso não significa que todo o texto apócrifo seja inspirado, mas significa que a igreja primitiva não tinha o medo que a igreja moderna tem de certos temas. Esse segredo expõe uma tensão que ainda existe hoje, especialmente no Brasil, onde muitos líderes preferem evitar qualquer assunto que desafie a narrativa confortável da fé. Judas, ao contrário, mergulha no desconforto. Ele usa Enoque para lembrar que Deus vem com milhares de seus santos para julgar, não para negociar com o pecado. Essa profecia não é sobre o passado, é sobre o futuro, e Judas a coloca no centro de sua carta como um aviso final. Ignorar esses sinais não impede o juízo, apenas garante que ele pegará muitos de surpresa. Onde os filhos de Deus se unem às filhas dos homens e geram uma corrupção sem precedentes na terra. Judas confirma que houve uma transgressão de limites estabelecidos por Deus. Esses anjos não apenas pecaram,
Eles quebraram uma ordem cósmica, e a punição foi severa, imediata e irreversível. Judas mostra que no mundo espiritual, limites existem e são levados a sério. Ele usa o exemplo dos anjos caídos para reforçar o destino dos falsos mestres. Se até seres celestiais foram julgados por ultrapassar fronteiras, quanto mais aqueles que distorcem a verdade conscientemente. Esse ensinamento também revela por que o tema dos Nefelim e dos anjos caídos sempre causou desconforto. Ele nos lembra que o mal não é apenas humano. Existe uma dimensão espiritual por trás da corrupção da humanidade. Judas não entra em detalhes sensacionalistas, mas ele valida a realidade desses eventos. Ele não os chama de mitos nem de lendas. Ele os usa como base para seu argumento. E isso muda tudo. Porque se Judas está certo, então a guerra espiritual é muito mais antiga, profunda e séria do que muitos imaginam. Esse segredo nos força a encarar a fé não como um sentimento, mas como um campo de batalha. E quem ignora isso se torna alvo fácil. Segredo 5. O caminho de Cai. Quando Judas menciona o caminho de Caim, ele não está apenas lembrando o primeiro assassinato da história humana. Ele está revelando um padrão espiritual que se repete ao longo do tempo. Caim não foi rejeitado por Deus sem motivo. Sua oferta foi rejeitada porque seu coração já estava corrompido. Em vez de se arrepender, ele alimentou a inveja, o ressentimento e o ódio, até que isso se transformasse em violência. Judas usa Caim como símbolo dos falsos mestres porque o pecado deles começa no mesmo lugar, no coração. O caminho de Caim é o caminho de quem não aceita a correção, de quem não suporta ver o favor de Deus sobre o outro, de quem transforma a frustração espiritual em hostilidade. Judas está dizendo que muitos que se levantam como líderes religiosos não estão movidos por amor à verdade, mas por inveja. Eles não suportam ver outros sendo usados por Deus, por isso tentam destruir reputações, confundir a fé e espalhar divisão. Esse é um assassinato espiritual. No Brasil, onde a exposição religiosa é grande e a competição por seguidores, púlpitos e audiência intensa, esse segredo se torna ainda mais atual. O caminho de Caim não precisa de uma pedra na mão. Ele se manifesta em palavras, insinuações, falsas acusações e doutrinas distorcidas. Judas mostra que a raiz desse comportamento é a recusa em lidar com o próprio pecado. Em vez de se alinhar com Deus, Caim decidiu se afastar ainda mais. E o resultado foi separação, culpa e errância. Judas alerta que os falsos mestres seguem esse mesmo percurso. Eles começam rejeitando a verdade, depois atacam quem a pratica e por fim se tornam errantes, vagando sem direção espiritual. Esse segredo nos confronta pessoalmente, porque nos obriga a perguntar se estamos reagindo à correção com humildade ou com ressentimento. O caminho de Caim não é apenas um erro histórico, é uma estrada espiritual que continua aberta. E Judas escreve para nos impedir de segui-la. Segredo 4. O erro de Balaão. Quando Judas cita o erro de Balaão, ele toca em um dos pecados mais perigosos dentro do ambiente religioso: a ganância disfarçada de espiritualidade. Balaão era alguém que ouvia a voz de Deus, conhecia o mundo espiritual e tinha um dom real. O problema nunca foi a falta de revelação, mas a disposição de vender essa revelação por recompensa. Balaão não negou Deus abertamente, ele apenas tentou negociar com ele. E esse é o erro. Judas usa Balaão como retrato dos falsos mestres que transformam a fé em mercadoria. Eles falam em nome de Deus, mas o coração está preso ao dinheiro, ao status e ao poder. No contexto brasileiro, esse segredo é especialmente sensível, porque vivemos em um ambiente onde promessas espirituais muitas vezes são atreladas a ofertas, campanhas e trocas simbólicas. Judas não está atacando a generosidade nem a provisão, mas a intenção por trás delas. O erro de Balaão é usar o dom espiritual como meio de lucro pessoal, é ajustar a mensagem
para agradar quem paga mais. É silenciar o juízo e amplificar a promessa quando isso traz vantagem. Balaão sabia o que Deus queria, mas tentou contornar a vontade divina até onde foi possível. Judas alerta que esse tipo de comportamento não passa despercebido. Pode até prosperar por um tempo, mas carrega em si a semente da destruição. Esse segredo revela que nem todo milagre, nem toda profecia, nem toda palavra bonita vem de um coração alinhado com Deus. O critério não é o efeito externo, mas a motivação interna. Judas expõe que os falsos mestres usam a fé das pessoas como ferramenta de manipulação. Eles prometem aquilo que Deus não prometeu e cobram por aquilo que ele oferece gratuitamente. O erro de Balaão não é antigo, ele é atual. Ele se repete sempre que a fé deixa de ser um chamado e se torna um negócio. E Judas escreve para abrir nossos olhos antes que seja tarde. Segredo 3. A rebelião de Coré. Quando Judas menciona a rebelião de Coré, ele está trazendo à memória um dos episódios mais assustadores do Antigo Testamento. Coré não era um incrédulo distante, ele fazia parte do povo de Deus. Tinha posição, reconhecimento e acesso ao ambiente sagrado. Ainda assim, decidiu se rebelar contra a autoridade que Deus havia estabelecido por meio de Moisés e Arão. A rebelião de Coré não começou com uma negação de Deus, mas com um discurso aparentemente justo. Ele questionou por que apenas alguns tinham autoridade espiritual, usando a linguagem da igualdade para esconder ambição. Judas usa esse exemplo para mostrar como a rebelião espiritual se disfarça de justiça. Os falsos mestres não se apresentam como inimigos da fé, mas como reformadores. Eles dizem defender o povo quando na verdade querem o lugar de liderança. No Brasil, onde discursos de ruptura e desconstrução ganham força com facilidade, esse segredo se torna extremamente relevante. Judas revela que questionar a autoridade não é por si só pecado. O problema está na motivação. Coré não queria servir melhor, ele queria governar. Ele não buscava alinhar o povo com Deus, mas colocar a si mesmo no centro. E o resultado foi imediato e devastador. A terra se abriu e engoliu Coré e os que o seguiram. Judas usa essa imagem para lembrar que Deus leva a sério a ordem espiritual. A rebelião não é apenas uma atitude política ou organizacional, ela é espiritual. Esse segredo confronta a ideia de que toda oposição é virtuosa. Judas mostra que existe uma diferença clara entre zelo pela verdade e ambição disfarçada de espiritualidade. Os falsos mestres rejeitam qualquer autoridade que não seja a deles. Eles se colocam como únicos intérpretes da verdade, criando seguidores dependentes e desconectados da essência da fé. A rebelião de Coré não terminou no deserto. Ela continua sempre que alguém usa o nome de Deus para promover a si mesmo. Judas escreve para nos alertar que nem toda voz que se levanta contra líderes está movida por justiça. Algumas estão movidas por sede de poder. Segredo 2. As estrelas errantes. Judas escolhe uma imagem poderosa e perturbadora para descrever os falsos mestres. Estrelas errantes. À primeira vista, estrelas são símbolos de luz, orientação e esperança. Desde a antiguidade, elas guiam viajantes e indicam caminhos. Mas Judas fala de estrelas que não seguem curso algum. Elas surgem com brilho intenso, chamam a atenção, impressionam, mas não permanecem. São como meteoros que cruzam o céu por um instante e depois desaparecem na escuridão. Judas está dizendo que os falsos mestres até parecem iluminados, mas não possuem luz própria. Eles refletem algo por um tempo, até que sua verdadeira natureza se revela. No contexto da fé, isso significa líderes que surgem com discursos fortes, carisma, multidões e promessas impactantes, mas que não permanecem firmes na verdade. No Brasil, onde figuras religiosas podem ganhar projeção nacional rapidamente, esse alerta é extremamente atual. Judas afirma que o destino dessas estrelas errantes é a mais profunda escuridão. Essa não é uma linguagem leve. Ele está falando de juízo definitivo. O problema não é errar, mas desviar conscientemente, levando outros junto. Estrelas errantes não apenas se perdem, elas desorientam quem tenta segui-las. Judas mostra que a apostasia nem sempre é escandalosa no início. Muitas vezes ela começa com brilho, inovação e popularidade. O critério para discernir não é o tamanho da audiência, mas a constância na verdade.
Falsos mestres não suportam permanecer no mesmo caminho, porque o caminho da verdade exige renúncia, correção e limites. Eles preferem o movimento constante, as novas revelações, as mudanças que mantêm o público interessado. Judas alerta que seguir esse tipo de liderança é caminhar rumo à escuridão. Esse segredo nos chama à sobriedade espiritual. Nem toda luz vem de Deus. Algumas apenas parecem luz por um tempo. Segredo 1. A tripla defesa contra a apostasia depois de expor anjos caídos, rebeliões antigas, falsos mestres e líderes corruptos. Judas finalmente revela o coração da sua mensagem. Ele não escreve apenas para denunciar o erro, mas para ensinar como resistir a ele. E aqui está o segredo número 1, a chave de toda a carta. A tripla defesa espiritual. Judas diz que, para não cair na apostasia, o cristão precisa fazer 3 coisas de forma contínua. A primeira é edificar-se na santíssima fé. Isso significa fortalecer a própria fé com conhecimento, maturidade e compromisso com a verdade, não depender apenas do que outros dizem, mas buscar entendimento profundo das Escrituras. A segunda é orar no Espírito Santo. Judas não fala de uma oração mecânica ou repetitiva, mas de uma vida de comunhão espiritual, sensível à direção de Deus. Orar no Espírito é alinhar o coração com a vontade divina, não com desejos pessoais. A terceira é guardar-se no amor de Deus. Isso pode parecer simples, mas é profundo. Não é apenas sentir o amor de Deus, é permanecer nele, viver de forma que esse amor molde decisões, atitudes e relacionamentos. Judas mostra que a batalha final não é externa, é interna. A apostasia começa quando a fé enfraquece, a oração se esfria e o amor se torna superficial. A tripla defesa funciona como um sistema de proteção espiritual. Se um desses pilares cai, os outros ficam comprometidos. No contexto brasileiro, onde muitas pessoas terceirizam sua fé a líderes, cultos ou experiências emocionais, esse segredo é libertador e confrontador. Judas está dizendo que ninguém pode lutar essa batalha por você. Cada pessoa é responsável por guardar sua própria fé. Esse não é um chamado ao medo, mas à maturidade. A verdadeira vitória espiritual não está em vencer inimigos visíveis, mas em permanecer fiel quando a verdade se torna impopular. O alerta final de Judas para os últimos dias, depois de revelar os perigos, os exemplos históricos e a defesa espiritual necessária, Judas faz um último alerta que soa como um grito atravessando os séculos. Ele deixa claro que os tempos finais não seriam marcados apenas por perseguição externa, mas por corrupção interna. Judas fala de pessoas que causam divisões, que seguem seus próprios instintos e que não têm o Espírito. Essa é uma das declarações mais fortes de toda a carta, porque ela desmonta a ideia de que toda manifestação religiosa é espiritual. Judas mostra que é possível falar de Deus sem ser guiado por Deus. No Brasil, onde a fé é pública, barulhenta e muitas vezes emocional, esse alerta se torna ainda mais urgente. Judas ensina que o sinal mais claro dos últimos dias não é apenas o aumento do mal no mundo, mas a confusão dentro da igreja. Divisões constantes, líderes que se colocam acima da verdade, mensagens que agradam mais do que confrontam. Ele chama os fiéis a se lembrarem das palavras dos apóstolos, que já haviam avisado que surgiriam escarnecedores vivendo segundo suas próprias paixões. Judas não fala isso para gerar paranoia, mas discernimento. O perigo não está em questionar tudo, mas em aceitar tudo sem discernimento. Esse alerta final nos chama à sobriedade espiritual. Ele nos lembra que não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. Judas aponta que muitos se perdem não por falta de fé inicial, mas por negligência contínua. A vigilância não é um evento, é um estilo de vida. E quando Judas escreve isso, ele não exclui ninguém. Ele se coloca junto dos leitores como alguém que também precisa vigiar. Esse segredo final antes da conclusão deixa uma pergunta no ar. Estamos atentos ou apenas confortáveis? Você está preparado para defender sua fé? O livro de Judas termina, mas o alerta que ele carrega está longe de terminar. Em apenas 25 versículos, Judas conseguiu expor uma realidade que muitos preferem ignorar. A fé verdadeira sempre estará sob ataque, não apenas de fora, mas do dentro.
Ao longo dessa jornada, vimos que a apostasia não surge de forma escancarada. Ela se infiltra em discursos suaves, em líderes carismáticos, em mensagens que parecem profundas, mas esvaziam a verdade. Judas não escreve para assustar, ele escreve para despertar. Ele mostra que anjos caíram, líderes se corromperam e comunidades inteiras se desviaram porque deixaram de vigiar. Mas ele também deixa claro que existe um caminho seguro: edificar-se na fé. Orar no Espírito e permanecer no amor de Deus não são sugestões opcionais, são estratégias de sobrevivência espiritual. Essa carta não é apenas um documento antigo, é um espelho. Ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar se estamos seguindo a verdade ou apenas o que nos agrada. No Brasil, onde a fé faz parte da identidade cultural de milhões de pessoas, esse chamado se torna ainda mais pessoal. Não basta frequentar uma igreja, repetir palavras ou consumir conteúdo religioso. Judas nos chama à responsabilidade individual. Agora a pergunta não é mais teológica, é pessoal. Qual desses segredos mais te confrontou? A citação de Enoque, a disputa pelo corpo de Moisés, os anjos que caíram ou a tripla defesa contra a apostasia? Deixe seu comentário, porque sua reflexão pode despertar outros. Se você busca os mistérios mais profundos e os alertas mais urgentes da Bíblia, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A vigilância começa com quem decide não fechar os olhos.